Como o Espírito Santo está escrevendo uma nova história na sua vida, você precisa ouvir isso. E se eu te dissesse que Deus não está apenas curando a sua dor, mas reescrevendo a sua história? Que enquanto você tenta consertar os capítulos que passaram, o Espírito Santo está preparando páginas completamente novas, páginas que não têm a ver com o que você perdeu, mas com o que você ainda vai viver. Você não está preso ao que viveu. Você não é o que te fizeram. Você não está condenado a repetir erros. Existe uma nova história sendo escrita agora, e o autor é o próprio Espírito de Deus. Talvez você tenha acreditado que sua vida parou, que nada mais fazia sentido, que o que foi perdido não pode mais ser restaurado. Talvez você tenha se convencido de que aquilo que te feriu vai continuar definindo quem você é. Mas hoje o céu te faz uma pergunta. Até quando você vai viver lendo um capítulo que Deus já virou? Existe uma nova narrativa nascendo. Uma rota que não depende do seu passado, mas da sua rendição. E essa história não começa com conquistas, começa com entrega, começa com o momento em que você diz: Senhor, escreva o que quiser, eu sou teu. A graça não vem para emendar, ela vem para recomeçar. O Espírito Santo não é editor da sua dor, ele é autor da sua restauração. E mesmo que você tenha escrito páginas por conta própria, tomado decisões fora da direção, caminhado por atalhos que te afastaram do propósito, o Espírito ainda está pronto para assumir a caneta. Mas para isso, você precisa soltar a sua. Precisa parar de tentar escrever a vida com base nas suas próprias forças. Precisa abandonar o apego ao que já passou e se abrir para o que ainda pode ser vivido. Você só experimenta a nova história quando entrega as mãos ao escritor. Acredite, não é tarde. Ainda tem tempo, ainda tem vida, ainda tem plano, ainda tem promessa. O que parece desordem pode ser o início de uma nova estrutura. O que parece deserto pode ser o cenário da revelação. O que parece esquecimento pode ser o silêncio de um autor concentrado, escrevendo a melhor parte. E você está bem no meio dessa virada. Permaneça. Porque o Espírito não está apenas contando sua história. Ele está transformando sua história em mensagem viva. Cada dor que você não entendeu, cada espera que te cansou, cada recomeço que você temeu, tudo será parte do testemunho que vai inspirar outros. Hoje não é sobre entender o que ele está escrevendo. É sobre confiar que ele sabe o final. A nova história já começou. E o seu nome ainda está nas mãos de Deus. Quando Deus rasga páginas que você queria salvar. Existem capítulos que você tenta guardar, mas o Espírito Santo insiste em arrancar. E você luta, tenta colar, tenta costurar com lembranças e orações, achando que aquilo ainda pode ser recuperado. Mas há páginas que Deus rasga não por crueldade, e sim por amor. Porque Ele sabe que existem histórias que, se continuassem, te fariam perder o final que Ele preparou. O ser humano tem apego ao que entende, por isso é difícil aceitar quando Deus apaga o que parecia certo. Você ora pedindo direção, e quando ele responde com silêncio ou com fechamento, o coração se confunde. Mas o Espírito não erra no que encerra. Cada porta que se fechou, cada pessoa que saiu, cada plano que desmoronou, tudo isso é um ponto final necessário para que o novo possa nascer. Você não pode viver um novo capítulo insistindo em reler o anterior. Deus rasga páginas para que você não se distraia tentando reviver o que Ele já libertou. E muitas vezes, o que você chama de perda é só uma correção de rota. Ele não está te punindo, Ele está te protegendo. Você só entende depois. Mas quando entende, agradece. Há histórias que pareciam bênção, mas eram distração. Há laços que pareciam eternos, mas eram temporários. Há planos que pareciam perfeitos, mas eram apenas versões limitadas do que Deus queria construir.
O Espírito Santo nunca tira algo de você sem estar preparando algo maior para colocar no lugar. Mas primeiro, ele precisa te desapegar daquilo que ainda ocupa o espaço. Deus não rasga páginas boas, ele rasga páginas perigosas. Páginas que te fariam permanecer preso a um tempo que já não existe. Páginas que, se você reler, vão reacender dores que ele já curou. Ele sabe o quanto custa, mas também sabe o quanto vale. Por isso, o rasgar de Deus é sempre acompanhado de propósito. A dor que você sentiu quando algo acabou não era fim, era reinício. Era o som do papel sendo removido para dar espaço ao novo enredo. O Espírito Santo escreve com sabedoria, e cada vez que ele remove algo, é porque a história precisa respirar. É como um autor que percebe que o personagem está indo na direção errada e decide reescrever o caminho antes que o enredo se perca. Você pode até tentar segurar as páginas, mas o céu vai continuar escrevendo. E se você deixar, vai perceber que as lágrimas que caíram quando Deus encerrou algo foram a tinta que ele usou para começar o novo. Ele rasgou o que te destruía disfarçado de promessa. Ele reescreveu o que você vivia repetindo sem aprender. Ele fechou para abrir, cortou para curar, interrompeu para proteger. O milagre não está no que ficou, está no que começa quando você para de resistir. O Espírito Santo não continua histórias que ele não escreveu. Você já tentou forçar algo que parecia bom, mas nunca fluía? Já lutou por caminhos que só te desgastavam? Já insistiu em relações, decisões ou ambientes que te consumiam por dentro, mesmo depois de muita oração? Existe uma razão. O Espírito Santo não continua histórias que ele não escreveu. Deus é fiel às suas promessas, mas não é cúmplice das nossas escolhas apressadas. Ele pode até usar o que você viveu, mas não vai sustentar o que foi construído sem a presença dele. Ele não abençoa o que nasceu do orgulho, da pressa, da necessidade de provar algo a alguém. Ele não se responsabiliza por enredos que começaram sem consulta, sem oração, sem direção. É duro admitir, mas há capítulos que começamos sozinhos, relacionamentos que iniciamos por carência, caminhos que escolhemos pela emoção, decisões que tomamos por pressão. E quando as consequências aparecem, culpamos o céu por algo que foi escrito na terra, sem submissão. Só que o Espírito Santo não impõe sua direção. Ele espera por rendição. Muitos clamam para Deus continuar algo que ele nunca começou. Pedem restauração, onde o que precisa mesmo é renúncia. Imploram por continuidade, onde o que o Espírito quer é um fim. Porque há histórias que não precisam de milagre, precisam de encerramento. Isso não é julgamento, é graça, porque a graça não apenas restaura, ela redireciona. O Espírito Santo, mesmo quando não escreveu o início, está sempre disposto a escrever um novo começo. Mas para isso, você precisa deixar de pedir que ele sustente o que ele já está tentando encerrar. A presença de Deus não é garantida em tudo o que parece bom. A presença dele habita o que foi gerado no secreto, na oração, na obediência. Aquilo que foi construído com base em ego, competição ou desejo de controle, cedo ou tarde desaba. Não por maldição, mas por misericórdia. Deus derruba o que não tem base para que você não caia com tudo. O Espírito não quer consertar aquilo que nasceu fora da vontade dele. Ele quer começar algo novo, do jeito certo, no tempo certo, com base no que ele escreveu. E isso só acontece quando você para de pedir confirmação de algo que ele já está tentando interromper. Você não precisa insistir para que Deus continue uma história que ele nunca validou. Você só precisa entregar, confiar e deixar que ele te conduza para o que de fato nasceu no coração dele. Quando você faz isso, a paz volta. A mente se acalma. A alma silencia,
porque nada é mais leve do que caminhar dentro do plano original. Hoje, o Espírito Santo está te convidando a soltar o que você mesmo escreveu para receber o que ele ainda quer revelar. Quando o céu escreve sem te mostrar o roteiro. Você pede por direção, mas recebe silêncio. Espera detalhes, mas Deus responde com apenas um passo. Você quer o roteiro completo, a explicação detalhada, o plano inteiro revelado antes de começar a caminhar. Mas o Espírito Santo não escreve com spoilers. Ele escreve com fé. O céu não revela tudo de uma vez, porque a confiança se constrói no escuro. Deus não te mostra o capítulo final enquanto você ainda está preso nas primeiras páginas, porque se mostrasse, você talvez desistisse do processo, ou tentaria pular etapas, ou escolheria atalhos. O Espírito Santo sabe que o que ele está formando em você é mais importante do que o que ele está preparando para você. Por isso, ele não revela o plano inteiro, porque o foco não está no caminho, está no caráter, não está no destino, está na formação do discípulo que vai viver esse destino. Quando você lê a Bíblia, percebe que Deus nunca entregou o mapa completo. Ele disse a Abraão: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não revelou qual era. Disse a José por meio de sonhos que ele reinaria, mas não contou sobre o poço, a prisão, a traição. Jesus chamou os discípulos para segui-lo, mas não explicou a cruz. Ele nunca escondeu o propósito, mas também nunca revelou os detalhes. E por que isso? Porque os detalhes exigem controle, mas a fé exige entrega. Você quer entender para confiar, mas o Espírito quer que você confie para depois entender. Ele não está te testando, está te amadurecendo. Porque quem só obedece quando tudo faz sentido, ainda não conheceu o que é dependência. O roteiro que o céu escreve tem pausas que confundem, desvios que parecem erros, silêncios que frustram. Mas no final, tudo se encaixa. Porque Deus não está preocupado em fazer a sua história parecer coerente aos olhos dos homens. Ele está escrevendo algo eterno, não algo que agrade espectadores. Às vezes, a página está em branco. Outras vezes, há frases que você não compreende. E muitas vezes, há capítulos que parecem sem sentido. Mas o autor ainda está no comando. Ele não parou de escrever só porque você parou de entender. O Espírito Santo não precisa da sua compreensão para continuar. Ele precisa da sua rendição. Precisa da sua confiança, enquanto escreve por trás da cortina. Precisa da sua permanência, mesmo quando não há sinais. Você quer o controle, mas Deus quer o seu coração. Ele não vai te mostrar o roteiro, mas vai te dar a certeza de que o final já foi escrito e que é bom, porque Ele é bom, e tudo o que Ele escreve é cheio de propósito. Então hoje, respire fundo, solte a necessidade de entender. E diga: Espírito Santo, eu não preciso saber para confiar. Continue escrevendo, eu sigo com fé. As partes que doem também são palavras de Deus. Nem toda parte da história vai fazer você sorrir. Algumas páginas vão te quebrar. Outras vão parecer confusas, injustas, até mesmo cruéis. Mas o Espírito Santo não escreve só com vitórias. Ele escreve com verdades. E verdades, às vezes, doem. A tendência do coração humano é rejeitar tudo que machuca. Mas e se aquela dor foi permitida para curar algo mais profundo? E se o que você interpretou como abandono foi, na verdade, um processo de purificação? E se o silêncio de Deus não era frieza, mas cirurgia? Há trechos da sua vida que foram escritos com lágrimas, e talvez você deseje apagá-los. Mas o céu não apaga o que gerou transformação. Deus não tem compromisso com a sua zona de conforto. Ele tem compromisso com o seu destino. E por isso ele escreve com cortes. Ele reescreve com perdas. Ele sela novas fases com despedidas. O Espírito Santo não está escrevendo uma história de conveniência.
Ele está escrevendo uma história de propósito. E todo propósito passa por provas. Todo propósito requer dor que refina, luta que amadurece, espera que fortalece. Lembra de quando você achou que não suportaria e suportou? Lembra do momento em que pensou que não passaria, mas passou? Lembra da crise em que sua fé balançou? Mas hoje ela está mais firme. Não foi em vão. A dor que você viveu virou ponte. O vale que você atravessou virou testemunho. E a perda que te esvaziou abriu espaço para algo novo nascer. Você pode não entender agora, mas haverá um dia em que você vai olhar para trás e dizer: foi necessário. Não porque foi fácil, mas porque foi real. Porque a fé que você carrega hoje nasceu da dor que você achou que te destruiria. Porque a sensibilidade que você tem hoje foi moldada no chão da humilhação, na noite da solidão, no silêncio que você aprendeu a honrar. O Espírito não desperdiça sofrimento. Ele transforma cicatriz em revelação. Ele transforma fracasso em formação. Ele transforma aquilo que você queria evitar naquilo que você vai agradecer um dia. Não existe testemunho sem capítulo difícil. Não existe nova história sem páginas que incomodam. O que diferencia uma dor comum de uma dor divina é o que ela constrói. E se a dor te aproximou de Deus, te fez depender mais dele, te fez largar o que te afastava dele, então foi uma dor com propósito. Não corra dessas páginas. Não rasgue o que o céu escreveu com intenção, porque as partes que doem também foram assinadas por Deus. Não para te punir, mas para te preparar. Não para te destruir, mas para te reposicionar. E se hoje ainda dói, mas você continua em pé, isso já é prova de que o Espírito está escrevendo algo maior. E ele não desperdiça linha alguma quando a história é escrita com redenção. A caneta está nas mãos dele, mas a página precisa estar em branco. Você diz que quer o novo de Deus, mas ainda está escrevendo por cima das linhas antigas. Diz que confia, mas continua tentando corrigir a história com a sua própria mão. Diz que entrega, mas guarda nas entrelinhas o desejo de controlar o que será escrito. Só que o Espírito Santo não impõe autoria onde ainda existe apego. Para ele escrever, é preciso espaço. E para haver espaço, é preciso esvaziamento. A página só recebe o novo quando está limpa, sem rabiscos do passado, sem frases não finalizadas, sem tentativas humanas de forçar um desfecho que o céu já recusou. A caneta está nas mãos de Deus, mas ele só escreve onde há rendição real. Você já tentou escrever uma nova fase com sentimentos antigos? Já tentou recomeçar com feridas abertas? Já tentou seguir em frente sem perdoar? Essas páginas não avançam, elas se repetem. E o céu não escreve em ciclos viciosos. Ele só escreve em corações dispostos a soltar o que foi para abraçar o que pode ser. O Espírito não é coautor daquilo que nasce do medo, da mágoa ou do orgulho. Ele escreve com base na verdade. E a verdade, às vezes, exige que você apague o que insistiu em manter. Isso não significa que tudo será esquecido. Significa que agora você está escolhendo recomeçar com base no que Deus quer, não no que você sente. Enquanto o papel estiver preenchido com planos pessoais, ele esperará. Enquanto você insistir em manter partes que o céu já pediu para soltar, ele se calará, porque Deus não escreve em movimento forçado. Ele escreve quando há rendição serena. Quando você ora e diz: Senhor, escreve o que for preciso, mesmo que não seja o que eu desejo. A fé verdadeira não é passiva, mas também não é controladora. Ela é submissa, é corajosa o suficiente para abrir mão da caneta e dizer: mesmo que eu não entenda, confio que o que o Senhor vai escrever será melhor do que qualquer plano que eu tentaria construir. É nesse lugar de esvaziamento que o Espírito começa a agir. Quando você solta o passado, ele cura. Quando você solta o medo, ele guia.
Quando você solta o controle, ele assume. E o que ele escreve carrega vida, paz, direção e promessa. Hoje Deus está diante da sua vida com a caneta na mão, pronto para escrever algo novo. Mas a pergunta que ele te faz é: você está disposto a me dar uma página limpa? Isso não é fácil. Requer coragem para soltar, maturidade para perdoar, fé para confiar no invisível. Mas quando você faz isso, tudo começa a mudar. Não porque você entendeu tudo, mas porque finalmente deixou de tentar escrever sozinho. A nova história começa onde termina o controle, quando Deus muda o gênero da sua história. Você entrou achando que era mais um capítulo de dor, mais um episódio de perda, mais uma repetição de tudo o que já viveu. Mas de repente, sem aviso, Deus muda o tom, muda o ritmo, muda a direção. E o que parecia mais um drama se transforma em redenção. O que começou como tragédia, agora caminha como testemunho. Porque o Espírito Santo não apenas escreve, ele edita o que for preciso para revelar o propósito. Há momentos em que o céu muda o gênero da sua história. E você precisa ter sensibilidade para perceber que aquilo que está doendo não é o fim, é o ponto de virada. Deus está te moldando, não te punindo. Ele está te conduzindo para uma fase onde você vai olhar para trás e entender: essa era a parte em que tudo começou a mudar. O personagem que você era já não serve para o que Deus quer fazer. A versão antiga, marcada pelo medo, pela necessidade de aprovação, pela dependência emocional, não carrega mais o peso da promessa. O Espírito precisa te atualizar, precisa desenvolver em você a força que será necessária para os próximos capítulos. E para isso, ele muda o gênero da sua jornada. Deus não está tentando fazer a sua vida mais bonita. Ele está tornando a sua história útil. Você não foi criado para encantar, foi criado para impactar. Para isso, ele transforma a narrativa de vítima em chamada. Transforma a dor em direção, transforma a queda em autoridade espiritual. Você está sendo reescrito por dentro. Não dá mais para se definir pela dor que viveu. Agora você carrega propósito. Não é mais sobre sobrevivência, é sobre missão. O Espírito está te chamando para entender que aquilo que parecia castigo era, na verdade, qualificação. Você passou por tudo o que passou para carregar peso de glória, para falar com quem ninguém mais alcançaria, para acessar corações que só reconheceriam em você alguém que também sangrou. A história de Deus é redentora. Ela não mascara, ela transforma. Ela não finge que a dor não existiu. Ela usa a dor como argumento da cura. A graça não ignora o passado. Ela usa o passado como plataforma do novo. E agora que o Espírito está mudando o gênero da sua história, você precisa mudar também a forma como se enxerga. Você não é o derrotado que sobreviveu. Você é o escolhido que foi preparado. Você não é o personagem que quase desiste. Você é o protagonista de uma jornada que vai inspirar outros a não desistirem também. Hoje, o Espírito te chama para se posicionar. A nova fase exige nova postura. O novo capítulo exige nova mentalidade. E esse novo gênero da história que ele está escrevendo em você é sobre alguém que, mesmo tendo todas as razões para parar, decidiu continuar, porque entendeu que sua vida não é só sua. É mensagem viva para quem precisa de esperança. O Espírito está preparando o capítulo que vai tocar outras vidas. Você acredita que sua história é apenas sobre você? Sobre o que você precisa, o que você perdeu, o que você sonha? O Espírito Santo quer te lembrar que o que ele está escrevendo em sua vida tem impacto muito maior do que você imagina. Sua trajetória carrega propósito eterno. Sua transformação não é apenas individual. Ela tem destino coletivo. Cada passo que Deus está guiando, cada dor que ele está curando, cada área que ele está restaurando,
Tudo isso está sendo tecido com um objetivo: alcançar pessoas que ainda nem chegaram perto de você, gente que ainda nem te conhece, mas que vai se encontrar com a sua história no exato momento em que mais precisar. Você não é uma linha solta, você é uma carta viva, uma resposta escrita pelo próprio Espírito para alcançar corações cansados, confusos, incrédulos. Quando você se permite ser curado, outros enxergam cura possível. Quando você escolhe permanecer mesmo ferido, outros encontram força para não desistir. Quando você decide continuar com Deus, mesmo sem ver nada, outros aprendem o que é fé genuína. O capítulo que Deus está escrevendo agora pode até parecer pequeno, silencioso, sem relevância aparente. Mas é exatamente nesse momento que Ele está plantando as sementes do testemunho que vai impactar outras vidas. É nessa estação escondida que o céu constrói o que será público na hora certa. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de histórias reais, precisa de pessoas que sem pregar inspiram, que sem impor revelam, que sem saber se tornam faróis. E você é uma dessas pessoas, não por mérito, mas porque Deus escolheu escrever algo poderoso na sua vulnerabilidade. A sua dor não será em vão. O seu processo não será desperdiçado. A sua superação será eco para outros recomeçarem. Deus está escrevendo algo que você viverá, mas outros também serão alcançados por aquilo que você sobreviveu. O que você vencer em secreto será resposta para o clamor de alguém em silêncio. Essa nova história não é só sobre vitória pessoal, é sobre missão. O Espírito não apenas te transforma, ele te levanta como canal. E canal não retém, canal libera, canal flui, canal entrega. Por isso, não menospreze o que está vivendo agora. Ainda que pareça simples demais, pequeno demais, doloroso demais, o céu está registrando cada linha com intenção. E você está sendo posicionado para ser resposta. Deus não desperdiça enredos, Ele entrelaça histórias. E enquanto você caminha com Ele, alguém está sendo preparado para cruzar seu caminho e encontrar no seu olhar a fé que perdeu, na sua história a coragem que precisava, no seu testemunho a confirmação de que o milagre ainda é possível. Você está sendo escrito para ser lido, está sendo tratado para ser testemunho. O Espírito está preparando em você um capítulo que, quando for revelado, será cura para muitos. A nova página está diante de você. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Não importa o quanto sua história tenha se quebrado no meio do caminho, não importa quantas páginas você rasgou, quantos parágrafos você quis apagar, quantos capítulos terminaram em lágrimas, o Espírito Santo não apenas conhece tudo isso, ele estava lá. E mesmo assim, decidiu continuar escrevendo. Esse momento é mais do que o encerramento de um vídeo, é o início de um novo tempo. O céu está te entregando uma nova página, e ela está em branco, mas o autor já tem o plano. Agora, ele precisa da sua permissão. Por isso, feche os olhos, respire fundo e permita que essa oração seja mais do que palavras, que seja rendição. Senhor, hoje eu entrego o controle. Abro mão de tentar escrever com as minhas próprias mãos, de tentar forçar histórias que não nasceram em Ti. Entrego as páginas rasgadas, os capítulos confusos, os dias escuros. Entrego os erros, os medos, as perdas e também os sonhos que ainda não entendo. Escreve o que quiser, apaga o que for preciso, corrige o que me desviou. Reescreve a minha história, não como eu imagino, mas como o teu coração deseja. Me ensina a confiar no teu tempo. Me ensina a permanecer quando o roteiro não faz sentido. Me dá fé para seguir mesmo quando só vejo uma linha por vez. Que cada palavra escrita a partir de hoje carregue propósito, graça, direção e paz. Eu te entrego a caneta e declaro: a minha vida está nas tuas mãos. Agora,
Receba essa verdade. O Espírito Santo já começou um novo capítulo na sua vida. Ele não espera você estar pronto. Ele só espera você estar disponível. E a sua entrega de hoje é o que ativa a narrativa do céu. Você não viverá mais em ciclos de repetição. O tempo das interrupções terminou. O tempo das reescritas frustradas acabou. Agora, o Espírito Santo escreve com clareza, com propósito, com eternidade. Tudo o que parecia perdido será reorganizado. Tudo o que parecia fora de ordem será alinhado. Tudo o que parecia fim será revelado como começo. E eu declaro sobre você: você não será mais definido pelos capítulos passados. O Espírito já virou a página, e a próxima linha começa com a palavra graça. A sua história não será lembrada pelo que te feriu, mas pelo que te formou. Não será marcada por onde terminou, mas por onde Deus recomeçou. E a nova página está diante de você, pronta, viva e cheia de esperança.